E todas as vezes, então, com muito conhecimento, o Senhor nos apresentou muitas chaves. E eu creio que nesse momento agora também, o Senhor vai nos abrir os nossos olhos para entender e compreender o que Provérbios tem a nos trazer. E Provérbios, ele nos ensina muitas coisas, né? Um ensinamento muito grandioso que Salomão deixa para nós. O ensinamento de escolhermos, de fazer boas escolhas. Ensinamento que nos capacita, nos defender das ciladas do inimigo. E o capítulo 7 ele fala sobre o coração, ele fala sobre a palavra, ele fala como se desviar das ciladas do inimigo. E é um provérbio que eu achei um pouquinho difícil, né? Mas passei um bom tempo pedindo a Deus trazendo luz a essa palavra, porque eu creio que todas nós, ou todos nós que conhecemos a palavra de Deus, é, não iremos cair nesse caminho do adultério, né? Mas a palavra, ela não vem falar só a esse respeito. Se nós nos aprofundar naquilo que Salomão fala, essa palavra que ele traz no capítulo 7 ela se expande à nossa vida cristã. Então, é algo muito profundo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. O capítulo 7 ele nos traz uma necessidade de nós rever nosso posicionamento. Então, eu queria falar um pouquinho sobre por parte, tá? Eu dividi o capítulo em algumas partes, e a primeira parte que eu dividi foi do 1 ao 5, que fala sobre a palavra do Senhor, né? E outra coisa, a gente vê desde o início Salomão, ele instruindo, né? Falando como se ele estivesse falando para um filho. Os primeiros capítulos, ele sempre começa filho meu. Ele sempre usa essa palavra, filho meu. Como se fosse um pai instruindo seu filho a direção, dando instruções. E isso é gratificante, porque a gente vê as misericórdias do Senhor trazendo essa palavra para nós que somos filhos dele, né? E também vemos em alguns capítulos que ele sempre vai tocar essa mesma tecla sobre o adultério. E nada melhor do que Salomão para falar sobre isso. Ele que teve uma profundidade nessa área sexual e tudo mais, teve várias mulheres, uma palavra nos mostra. Então ele sabia exatamente do que ele estava falando. E eu queria ler, né, vamos lá ler, do 1 ao 5, primeiro, a primeira parte, fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti meus mandamentos. Observa meu mandamento e viverás. Guarda a minha lei, como a menina de teus olhos. Eu queria que você frisasse essa frase, como a menina de teus olhos. Ata-os em teus dedos, escreve-os na tábua de teu coração, na tábua de teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, que chama ao entendimento teu parente. Eles te guardarão da mulher alheia e, e, e estranha, da mulher alheia e estranha, da mulher inconstante, que lisonjeia com suas palavras. Essa mulher aqui eu colocaria como a tentação, né? E interessante é quando ele fala como a menina dos teus olhos. E eu fiquei um tempão assim, mas um bom tempo, refletindo sobre essa frase. O que Salomão exatamente queria dizer a respeito como a menina dos teus olhos? Eu pesquisar um pouquinho sobre isso e descobri algumas coisas que a menina dos teus olhos significaria a pupila dos olhos, sabe? Quando nós tentamos colocar o nosso dedo sobre os nossos olhos, a gente não consegue, porque automaticamente os nossos olhos fecham. Se você tentar ir onde você está, tentar colocar, não sei se está me ouvindo bem, se estou disponível, se você tentar colocar o dedo no seu olho, automaticamente vai fechar. Então, Salomão quer dizer que assim como nós protegemos a pupila do nosso olho, que é a menina dos nossos olhos, porque a pupila ela tem uma missão muito forte, que é o controle sobre a luz. Então, ela controla a luz. E quando, exemplo, se algo vem sobre nós, automaticamente a gente vai fechar os nossos olhos. Isso é automático, é natural. Então, ele quer dizer que assim como nós guardamos a pupila dos nossos olhos, a menina dos nossos olhos, naturalmente, assim também tem que ser com a palavra. Assim também tem que ser com os mandamentos do Senhor. Assim tem que ser com as ordenanças do Senhor. Tem que ser algo natural, sabe? Tem que ser algo como a pupila dos nossos olhos. Quando a gente tenta gritar, a gente fecha porque é uma alta proteção. Então, assim também é a palavra do Senhor. Assim também nós devemos guardar a palavra do Senhor. E o versículo 3 e 4, ele fala de um relacionamento próximo, né? Ele compara a sabedoria como a irmã. A gente tem um relacionamento próximo com os nossos irmãos, assim também tem que ser com a sabedoria. E com o entendimento como um parente, uma pessoa próxima, uma relação próxima, né? E, e bem interessante é que
quando eu tenho essa proximidade com a sabedoria, com o entendimento, quando eu trago essa proximidade, esse relacionamento próximo, eu me torno protegida. E eu me protejo de duas maneiras, né? A primeira proteção é a proteção de Deus, porque quando nós andamos na obediência, nós somos protegidos pelo Senhor. Então, quando nós andamos com a sabedoria, com o entendimento, trazendo isso próximo, um relacionamento, tendo um relacionamento próximo com ele, assim como compara Salomão, né, como minha irmã, como meu parente, eu obedeço o Senhor, né? Eu tenho facilidade de obedecer o Senhor. Então, eu tenho essa proteção de Deus. E a segunda é porque nós passamos a nos comportar e a ter um comportamento mais prudente, né? Porque temos sabedoria para ter prudência na nossa atitude, para ter prudência nas nossas escolhas, porque estamos com a sabedoria. A parte 2 que eu coloquei aqui, que a gente lê, é do 6 ao 9. Vamos lá. Porque da janela de minha casa, olhando pela grade, vi entre os simples, observei entre os jovens um mancebo desajuizado, que passando pela rua perto da esquina, andava em direção à sua casa. Ao entardecer, à tarde do dia, a noite fechando e na escuridão. Então, do 6 ao 9 mostra que um jovem, né, aonde fala que ele está rodeado de pessoas inexperientes. O primeiro ponto que eu vejo nesse jovem é que ele está rodeado de pessoas, de jovens inexperientes. E uma das coisas assim, eu percebo, que eu percebi durante a minha vida cristã, é que quando meu irmão se converteu, e eu fazendo essa observação, né, da vida dele, do nível espiritual que ele tinha, quando ele se converteu, ele, na Igreja Batista, tinha uma divisão de pessoas, né? Era algo assim muito natural, muito automático. Então, os jovens ficavam do lado e os anciões ficavam do outro lado. Não sei por que tinha isso, mas eu entrei na igreja já assim, né? Então, me converti já tinha essa separação, tá? Acho que isso era bem automático. E aí eu sempre via que quando meu irmão entrava, ele sempre me levava e ia junto do lado dos anciões. Então, ele sempre se sentava do lado dos anciões. E o que eu vejo aqui é que quando nós andamos com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas cheias da unção, o nosso nível espiritual ele vai aumentando. E eu vi ao decorrer da vida espiritual do meu irmão que ele era um jovem diferenciado, sabe? Ele era um jovem onde tinha um conhecimento muito profundo sobre a palavra, porque ele estava rodeado de pessoas sábias, de pessoas inspiradas por Deus, de pessoas que conheciam a palavra. Ao contrário desse jovem de Provérbios, que estava rodeado de pessoas inexperientes. E aí eu via que meu irmão estudava muito, os anciãos da igreja sempre davam muito livro para ele, então ele fazia muito estudo com os anciãos da igreja e vi que o nível dele espiritual era elevado, né? Então, assim, eu tenho uma agenda dele, porque ele já faleceu, eu tenho uma agenda dele que em 2010 ele escreveu, ele fazia muito estudo, então ele tinha estudo dele, e hoje eu assistindo alguns vídeos de pastores conceituados, hoje eu vejo que meu irmão pregou, que meu irmão falava em 2010, 2009, anotado na sua agenda. Então, era um nível de conhecimento atualizado para os dias de hoje, sabe? Então, quando você anda em meio de pessoas inexperientes, você se torna uma presa fácil para a tentação. Para esta mulher, ser colocada aqui como provérbio, a mulher adúltera, mas para mim é a tentação. Para mim, eu coloco isso como a tentação. Então, quando você começa a andar com pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm sabedoria, pessoas que estão cheias da palavra de Deus, você também começa a passar de nível espiritual também, tá bom? Então, um dos pontos que eu vejo que nós precisamos fazer atenção com quem andamos, com quem estamos rodeados, né? Que tipo de pessoa faz parte do nosso meio. O outro ponto que eu vejo nesse jovem é que ele não tinha juízo nenhum, né? Só dele andar com pessoas inexperientes que não tinham visto, ele já se tornava uma pessoa injuizável. E o terceiro ponto é que ele andava em direção a lugares que não devia, né? E aqui Salomão ele mostra muito, muito, muito claro. Ele fala, olha, esse cara aí, ele vai ser tentado, porque ele se permite ser tentado. Então, muitas das vezes a gente nos coloca no meio da tentação, né? E a palavra fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ao contrário do jovem que estava aqui, ele estava se colocando em tentação. Ele estava se permitindo ser tentado. Ele criou um ambiente onde ficou fácil para o inimigo tentá-lo.
Olha o que fala no capítulo 5 hoje. Fala exatamente ao contrário do que ele estava fazendo. Fala assim: afasta para longe dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Provérbios 5 hoje já está falando para ele nem se aproximar da casa dela, né, para ele afastar ela do caminho dele, porque era uma cilada. Né? Então, assim, e, e ele, pelo contrário, ele cada vez mais se aproximava da casa dela. E muitas das vezes nós achamos que somos fortes o suficiente e que podemos estar perto da tentação. Achamos que podemos brincar com a tentação. E a Bíblia fala, né, que fugir da aparência do mal, resistir ao diabo. Não brincar com o mal, não dar oportunidade ao pecado. Quando você acha que você é forte o suficiente para estar no meio da tentação, você está dando uma oportunidade para o pecado, tá bom? E na parte 3 do 10 ao 20, fala assim, parte 3 do que eu dividi, tá? Eu dividi em algumas partes. A parte 3 fala assim, do 10 ao 20. Então vi uma mulher à moda das prostitutas e astuta de coração, que sai para encontrá-lo. Ela é astuta e turbulenta, seus pés não param em casa. Ora está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os campos. Pegou-o, pois, e o beijou, e com semblante desenvergonhado, lhe disse: tenho comigo sacrifício pacífico. Hoje paguei meus votos, por isso saio ao teu encontro, a buscar-te diligentemente e te achei. Já cobri minha cama de cobertas de coxas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, a óleo e canela. Vem saciar-nos de amores até pela manhã. Alegramos-nos com amores. Meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou sua bolsa cheia de dinheiro. Não estará em casa até o dia marcado. Bem safada nessa mulher, meu Deus do céu. Corajosa ela, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, é o inimigo, né? O inimigo, ele é assim. Ele é astuto, ele é perigoso, ele é disparado, né? A tentação, ela faz exatamente isso, tá bom? Se você é tímido, ele vai te tirar, a tentação ela vai tirar a sua timidez, tá? Vai te trazer para um ambiente onde você se acha o gostosão ou a gostosona, né? Então, esse é o tipo de tentação. Tentação, ela não tem respeito, né, de maneira alguma, tá? E aqui nos mostra o perigo da tentação. Veja que faz um passeio perigoso, né? A distração. Veja como aquele jovem ele fez um passeio do lado de gente inexperiente. Quando andamos com gente inexperiente, nós não vamos ter ninguém para dizer que não, cuidado, não faça isso, ó, isso não vai ser bom, olha, isso não vai ter ninguém para nos repreender, tá? E foi exatamente o que esse jovem, coitado, fez, né? Ele estava andando com pessoas inexperientes, né? Ele não deveria andar em certos lugares, e aqui a palavra mostra que ele estava andando em lugares inconvenientes. Por isso nós precisamos fazer atenção aonde nós colocamos os nossos pés, aonde nós entramos, que lugares nós estamos, para que para que nós não demos, não abrimos portas, né, não abrimos chance nenhuma para a tentação. E aqui no 10 mostra que ela foi ao encontro dele, né, cheio de astúcia. Pode ter certeza que o inimigo ele sempre vai ao teu encontro. A palavra fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. A palavra do Senhor, ela é eficaz. É por isso que fala que nós precisamos guardar a palavra dele no nosso coração. Nós precisamos escrever como tábuas no nosso coração, né? Por quê? Porque se você tem sabedoria, você não vai dar oportunidade mesmo. Mas, pelo contrário, você vai fugir da tentação, né? E aqui nos mostra, se nós observarmos o, o que essa mulher vê nele, porque ela está observando ele. Ele está andando pela rua e ela está observando. Ela já viu algo nele fraco. Ela já observou que tem uma oportunidade ali. E ela vai ao encontro, porque o inimigo ele vai ao nosso encontro. A palavra como fala está ao nosso redor, ele está nos observando. Então, faça muito cuidado quando você estiver emocionalmente com raiva, quando você estiver carente, quando você se achar a dona da razão, né? Então, cuidado. Cuidado porque o inimigo ele está nos observando. Ele está vendo aonde é o seu ponto fraco.
Aonde ele pode entrar, aonde ele tem a oportunidade, ele vai mandar. Ele sempre vai mandar alguém no teu encontro, assim como fez com esses jovens, né? E no capítulo, no versículo 11 ao 13, nos mostra que ela é provocadora, ela fica desesperada, ela é ousada, ela é sagaz, ela mostra uma aparência boa, né? Como ela fala aqui, que é, já tenho o meu sacrifício, como se fosse uma pessoa religiosa, que crente, sabe? E mostra que ela tem uma aparência boa, né? Mas ela sela com um beijo de traição. Assim como Judas beijou o Senhor, né? Beijou Jesus com um beijo, ela também faz isso com ele. Aqui mostra o selo da traição com um beijo. Satanás, ele nunca vai mostrar a sua verdadeira face. Ele nunca vai dizer, olha, vem, no final você morre. Não, ele vai primeiro te mostrar as delícias e depois vai te trazer o amargo. Porque assim é a tentação. A tentação, ela é diferente da provação. Deus, ele nunca nos tenta porque ele não é mau, sabe? Mas Satanás, ele sempre vai nos tentar. E a tentação, ela sempre vem com doçura, com mel, para depois vir com amargo. Assim foi como Sansão, né? Ali na traição, de Dalila, começou no bem por causa da desobediência, porque quando nós não andamos com a sabedoria, quando nós não trazemos o discernimento de Deus, nós caímos na cilada do inimigo, nós caímos na cilada de Satanás. E assim como Sansão, ali na história que nos mostra, pela desobediência aos pais, porque os pais não queriam que ele casasse com aquela mulher, pela desobediência, ele perdeu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Ele perdeu, a palavra mostra que o Espírito de Deus saiu dele, né? Então ele não, o Espírito saiu sobre ele. Então ele já perdeu ali a unção que ele tinha, e a missão que ele tinha que era para destruir aquele povo. Assim também somos nós, sabe? Quando nós saímos do propósito do Senhor, quando nós desobedecemos, quando nós não somos vigilantes, porque a palavra fala que nós precisamos vigiar, né? E fala que nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair. Então nos dá instrução, o provérbio fala aqui. Então, a instrução que Salomão nos está ensinando para que nós não venhamos cair na tentação. Porque a tentação, ela sempre vem com algo bonito, mas o final é trágico. E quando você tem o Espírito dentro de você, você sabe que não é legal. Você sabe que está ferindo o coração de Deus. Sabe, uma das coisas bem interessantes é que quando Jesus estava no deserto, Satanás foi ali tentar Jesus, e através da palavra, foi que Satanás se afastou e saiu dali. Só através da palavra de Deus que nós vencemos Satanás. Não tem outra forma. Não é na oração, não é no jejum. Isso faz parte, sim, para fortalecer o nosso espírito. É necessário, porque Jesus estava ali jejuando, ele estava orando. Mas através da palavra de Deus é que Satanás, ele se afastou de Jesus, sabe? Então nós precisamos estar andando com o conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter a instrução da lei, conhecer o que agrada ao Senhor, o que nos faz mais próximo de Deus, para que nós não venhamos cair sobre a tentação de Satanás. Porque não pense que você, eu estou cheio da unção, eu conheço muito a palavra de Deus, eu estou aqui, e, e você acha que você não vai ser tentado. E você vai ser tentado. Então, por isso que a palavra fala, guarda a minha lei como uma menina dos teus olhos, como algo precioso, algo raro, sabe? Algo que você não vai encontrar no outro lugar. As instruções do Senhor está aqui, a lei dele é para nos ensinar, para nos corrigir, para nós não cairmos, para que nós possamos, né? Ser vigilante, nós possamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Porque assim como Jesus, ele afastou Satanás daquilo que Satanás queria fazer. Já pensou se Jesus caísse? Porque a palavra fala que ele veio como um homem. Ele era homem 100%. Já pensou se Jesus caísse? Hoje nós não poderíamos estar aqui. Nós não estaríamos salvos. Mas o Senhor, ele permaneceu na palavra de Deus. Porque ele conhecia, Jesus, ele conhecia tanto a palavra dele, porque Satanás, de todas as formas, tentou ele para que ele saísse do propósito de Deus, da sua missão viva, que ele veio fazer aqui na terra. Ele tentou matar Jesus de várias formas. E Jesus sabia como que ele ia morrer, porque já existia uma profecia a respeito da morte de Jesus. E Jesus sabia. E Jesus não permitiu, porque ele era conhecedor da palavra, porque a palavra de Deus estava no seu coração. Nós também possamos ser assim. E vamos lá, né? Porque senão eu vou passar do nosso horário. Então, no 19 e 20, Satanás, eu li já, né? Satanás, ele traz um ambiente seguro, né?
como ele fala assim, né, que o marido dela foi embora, né, como se ninguém fosse saber, né, ninguém ia ficar sabendo, o marido não estava, ia ser algo só entre eles, e ninguém ia saber. Satanás, ele cria uma atmosfera onde aparentemente você vai se lambuzar, né, vai se deliciar com aquilo e vai achar que vai sair de boa. Mas Satanás faz algo assim, que é tirar o temor de Deus sobre. O temor que nós temos de Deus, né? Então, ele tira esse temor. Quando você acha que o ambiente é prudente, ninguém vai ver você pecando, ninguém. Eu posso colocar o adultério aqui como outra coisa, porque a palavra adultério também vem de adulterar, de falsificar. Então, pode ser uma mentira, pode ser uma fofoca, pode ser vários aspectos. É tentação. Essa mulher representa a tentação. Então, assim, Satanás ele vai te trazer um ambiente de conforto, de segurança, que ninguém vai ver. Você vai poder fazer aquilo tudo, se lambuzar e achar que tudo vai estar de boa, né? Mas o que mostra nisso é que alguém está vendo. Deus ele está vendo. E quando você cai no pecado, cai na cilada, você perde o temor de Deus, sabe? Você já não tem aquele temor de Deus. É como se fosse um calo seco, que você seca e aquele calo ele vai secando e depois você não sente mais dor. Assim é o pecado também, tá? E a palavra fala, uma das coisas que eu vejo é, lá em Gênesis, fala quando Adão e Eva, ele peca ali, ao meio da fruta, mas refletir um pouquinho sobre a palavra, Adão e Eva, ele não pecou em primeiro quando comiam a fruta, sabe? Eles não pecaram primeiro quando eles comeram, mas quando ele desacreditou da palavra de Deus. Quando eles passaram a não acreditar naquilo que Deus ordenou para eles, naquilo que Deus falou para eles. Deus falou que eles, se eles comessem daquela fruta, eles morreriam. Quando a serpente chega e fala que não, que ele não ia morrer, que ele não, então eles passaram a desacreditar na palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, que nós vacilamos, caímos na tentação, nós estamos desacreditando da palavra de Deus, tá bom? E esse jovem, ele foi seduzido exatamente por isso, pelas palavras daquela mulher, sabe, envolvendo ele, né? Cuidado com a palavra, porque elas podem te trazer a morte, sabe? Ela pode te trazer a morte. E sabe, uma das coisas assim, que eu vejo é que esse jovem, né, ele sem juízo nenhum, se deixou levar pelas palavras doces daquela mulher. E a gente vê o fim trágico dele, é o que a gente vai ver agora, aqui no 21 e o 23, a gente vê que é o que acontece com ele, né? Assim é quando nós nos tornamos uma presa muito fácil para Satanás. A nossa vida é destruída. E tudo que está perto de nós também é destruído, tá? Nada fica como, como o princípio, sabe? Como Adão e Eva ali ficou, tudo ficou diferente, tudo morreu. Muita coisa foi mudada, muita coisa foi transformada pelo pecado, por desacreditar da palavra de Deus, por desacreditar daquilo que Deus tinha falado para eles, pela desobediência. Quando nós andamos sem a sabedoria, sem o discernimento, nós estamos tendo uma presa muito fácil para Satanás, porque nós vamos ser desobedientes. Que a palavra do Senhor ela possa ser penetrante dentro do seu coração, e que você tenha o temor pelo Senhor, sabe? Que esse temor nunca desapareça, que o Espírito Santo te incomode todas as vezes que você vê que você está indo por uma direção errada, que você retorne à sua essência, que você retorne ao seu início, aonde você caiu. E lá no 21, fala assim, com palavras persuasivas, ela o fez ceder, com lisonjas de seus lábios o seduziu. Ela a seguiu imediatamente como ele a seguiu imediatamente como boi que vai ao matadouro e como insensato que corre para a prisão, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço sem saber o que está contra a sua vida. Então aqui a gente vê o fim trágico desse jovem, né? O fim trágico. E uma das coisas assim que nós temos que ter cuidado, né? Cuidado, tome muito cuidado. Uma das coisas que a palavra fala é que nós precisamos ter sede da palavra, que só a palavra, ela nos liberta. A palavra de Deus é como uma fonte de água viva. A palavra de Deus, ela é água para a nossa alma. E uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando a palavra nos compara à costa que anseia por água, está falando assim, olha, seja como a costa.
Beba água. Quando nós bebemos água, nós, vou explicar para vocês entenderem a minha reflexão. A costa, quando ela ouve o barulho da água, ela fica desesperada. Ela se desespera para beber água. E quando ela não bebe a água, ela sai o cheiro dela, aonde seu predador pode achá-la. Muito fácil, através desse cheiro que sai dela. Mas quando ela bebe a água, esse cheiro, ele não sai da pele dela, não é emitido no ar. Então ela fica uma presa protegida, porque ela consegue beber água. Assim somos nós. Quando nós bebemos dessa fonte, nós somos protegidas. Mas quando você deixa de beber dessa água, você fica uma presa muito fácil, porque o cheiro está ali, assim como a costa, que bebe da água para proteção, para que os predadores não se acheguem. Assim temos que ser nós, sabe? Não seja como esse jovem que, como boi, né, foi mudo ali naquele sacrifício. Esse era o sacrifício que, que foi feito ali, sabe? E aqui, no finalzinho, Salomão vai falar, olha, filho, ouve, ouve-me, e atente, e atentai, atenta às palavras da minha boca. Ele está dizendo, olha, preste atenção. Essa mulher, ela já trouxe muitos, e muitos já morreram ali. Porque assim é pecado. Né? Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir. Não tem outra alternativa. Se você permanece no pecado, você vai morrer. A sua alma vai morrer. Faça diferente. Beba da água viva, que é a palavra de Deus. E você será uma como a costa, né? Você será como a costa, protegida, e os predadores não vão te alcançar. Esse rapaz, ele perdeu a sua vida, ele perdeu a sua alma. E aqui, quando se fala de perder a alma, quer dizer que ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, né? Ele perdeu a tranquilidade de poder dormir tranquilo. Porque quando você comete um pecado como o adultério, você machuca não só você mesmo, mas você machuca pessoas que estão perto de você. Falando do adultério, quantas pessoas têm tido seu casamento, quantos filhos estão sendo machucados por um adultério? Mas também trazendo essa palavra adultério, como adulterar, falsificar, também quantas mentiras, né? Porque adultério ele fala de sexualidade, mas ele também fala de, talvez você nunca traiu sua esposa, você nunca traiu seu esposo, mas você talvez mente, talvez rouba, fofoca, traz outros tipos de situações banais que também destrói. Uma vez o meu irmão me falou uma coisa e isso é muito certo. Ele falou, olha, uma palavra. Tem muitos assassinos por aí, assassinos de palavras. Então, assim, talvez o adultério não está na sua vida, mas talvez está a fofoca, talvez está a mentira, talvez está algo banal, que também pode prejudicar alguém próximo, pode prejudicar você também, a sua alma. E uma vez, Deus, assim, nesses últimos dias, ele tem falado muito comigo e ele falou muito, muito nítido. Eu nunca escutei a voz de Deus, a voz de Deus está tão nítida na minha mente. Quando alguém me ligou e falou assim, olha, precisamos orar por alguém que está passando por essa situação, nós precisamos orar, nós precisamos orar. Eu falei, ok, vamos orar. Porque crente tem essa mania de assim, vamos orar por fulano? Sim, mas o Espírito Santo me incomodou de uma tal forma, de dizer assim, olha, todas as vezes que alguém ligar para você e dizer assim, vamos orar, você imediatamente ora com essa pessoa para não ser um ato de fofoca, mas um ato de intercessão. Então, isso foi muito claro, sabe? O Espírito Santo falou muito claro na minha mente. E ficou falando. E aí, eu terminei o serviço aqui, eu já liguei para a pessoa e falei, olha, você me chamou para orar por essa situação que a pessoa está passando. Então, vamos orar agora. Não, mas eu já orei. Não, mas ajoelha aí agora e vamos orar, porque o Espírito Santo está mandando orar. Então, vamos orar, porque nós vamos interceder e nós vamos quebrar o ato de fofoca. Porque a fofoca também traz destruição. E é tentação também, tá? E aí a gente oramos por essa pessoa, intercedemos por essa pessoa, e foi muito maravilhoso. E aí, à noite, a situação dessa pessoa mudou. Então, glória a Deus por isso. Então, todas as vezes que você receber um telefonema ou alguém falar para você, vamos orar por fulano, ore imediatamente, quebrando ali a oportunidade de Satanás, dizer que você é uma fofoqueira, tá? De colocar esse laço na sua vida. Olha ali, seja uma intercessora por aquela pessoa. Sabe? Isso Deus colocou sobre o meu coração. Todas as vezes que alguém me ligar falando isso, eu vou chamar a pessoa para orar. Vamos lá então agora, irmã. Bora lá orar por essa pessoa. E faça isso, tá? E a gente vai quebrar algo que a palavra fala que os porqueiros não herdarão o reino de Deus. Eu quero herdar o reino de Deus. Então aqui
A palavra nos mostra, né, para finalizar, já chegou o meu tempo, a palavra nos mostra, Deus nos fala que ele perdeu a vida dele, mas o Senhor no final nos dá uma instrução muito grande. Salomão fala assim: agora, pois, que ouve-me e estás atento à palavra de minha boca, não permita que teu coração se desvie para os teus caminhos, ou permaneçam suas veredas. Muitas são as vítimas que ela derrubou, são muitos que ela feriu. Sua casa é caminho da sepultura, a qual desce aos aposentos da morte. Assim é o pecado, tá? O pecado não leva à destruição, à morte e à morte eterna. Que o Senhor, ele possa estar conosco, nos derramando sobre nós o discernimento, para a gente discernir o que é de Deus e o que não é. E que nós não venhamos querer ser fortes, mas que nós possamos fugir da aparência do mal. Que nós possamos resistir ao inimigo. Tá? Eu vou deixar uma palavra para vocês que fica lá em Salmo 119, 11, fala assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para que nós não pecamos contra o Senhor. Tá? Que o Senhor guarde a sua vida, proteja você, que você não caia nas ciladas da tentação. Em nome de Jesus. Amém. Eu entrego a palavra aqui. Obrigada. Nada,